Nesta aula, nós vamos falar do protocolo básico do atendimento do Centro Espiritualista Virtual MEI-MEI, que é o que a gente trabalha. A gente inicia um atendimento fazendo uma harmonização energética dos médiuns, trazendo eles a uma postura confortável, fazendo alguns exercícios de movimentação energética e assim iniciamos a preparação do campo de força. Após a preparação do campo de força e a conexão com os mentores, guias, as comitivas individuais, as comitivas do trabalho, nós temos o protocolo de plasmar uma sala branca, uma sala neutra, onde a gente vai receber uma energia de harmonização, dependendo da crença do médium, pode se denominar um passe, ou essa energia para harmonizar e equilibrar o médium, ajustar ele para o atendimento. E ao mesmo tempo, enquanto os médiuns estão desdobrados nessa sala branca plasmada, nós abrimos os bolsões de recolhimento na casa de cada médium, recolhendo assim os sofredores que aguardam ali numa salinha de espera que a gente pede para plasmar antes. Então, toda semana aquele médium que trabalha rigorosamente, ele tem essa vantagem de, antes de iniciar o atendimento do consulente, já está fazendo a higiene na sua casa com esses bolsões de recolhimento. Para consciências sofredoras, consciências rebeldes, a nossa equipe já faz uma limpeza na casa do médium. Então, a gente plasma, pede para os médiuns imaginarem essa sala neutra, essa sala toda branca, e se posicionarem receptivos a receber esse passe, essa energia de harmonização para o equilíbrio. Enquanto eles ali ficam posicionados para receber essa energia, a gente abre os bolsões de recolhimento, né? O operador dá o comando para abrir os bolsões de recolhimento em cada casa, pede às equipes que recolham os sofredores das casas. A gente, dependendo do caso, já solicita também resgate de corpos clonados ou sequestrados de algum médium, pede engenheiros astrais para desativar artefatos deletérios e ativar artefatos de comunicação com esferas superiores. Pode estar utilizando também esses comandos ou o que o operador preferir. Aí a gente fecha os bolsões, encaminha para o hospital e retiramos todo mundo da sala branca, voltando à condição de trabalho no campo de proteção. Dependendo do dia, a gente faz também, nesse início do trabalho, uma mandala de ajuste. Uma mandala de ajuste de frequência com cores e formas. Essa mandala é feita baseada no protocolo do Fábio Nasa e é feita da seguinte forma: a gente pede que os médiuns se imaginem dentro de cilindros e pedimos que preencha esse cilindro com a sua melhor virtude, com o seu melhor pensamento, com o seu melhor sentimento. E enquanto eles vão preenchendo esse cilindro, esses cilindros vão sendo girados no sentido horário entre os médiuns, passando o cilindro de um médium para o outro em círculo, e à medida que esses cilindros vão girando, pode ser que os médiuns tenham a intuição, a visão de cores, formas, para que a gente crie ou plasme uma mandala de ajuste com as percepções dos médiuns. Então, após os cilindros girarem, a gente recolhe as percepções dessa mandala e aí dá o comando para plasmar essa mandala que vai auxiliar durante todo o tratamento, que vai auxiliar emanando a frequência necessária para o tratamento. Depois de toda essa preparação, o operador chama o consulente, que já foi anteriormente orientado a colocar uma água para magnetizar, a comparecer na chamada com fones de ouvido, com teste de vídeo e microfone. Ele entra na chamada, o operador faz a entrevista. Depois, se os médiuns tiverem alguma pergunta, o operador comanda estas perguntas. Após a entrevista, a gente pede a permissão dos mentores do consulente para abrir a frequência dele.
copia uma cópia do campo de força para ele, então leva uma cópia do campo de força para onde o consulente está, desdobra seus corpos e, com a permissão dos mentores e guias do consulente, abre a frequência dele. Pode ser que esse consulente fique durante todo o atendimento ou não. Pode ser que ele seja convidado a se retirar e, após o atendimento ser feito, ele retorna para nós darmos as recomendações finais a ele. Aí vai depender da intuição de cada operador ou dos médiums, de ficar ou não, porque às vezes, muitas vezes, consulentes ficam impressionados e isso atrapalha muito no tratamento, porque vão passar uma noite conturbada, pensativos, reflexivos, isso mais atrapalha do que ajuda. Aí vem o protocolo do tratamento. A gente inicia o tratamento da parte obsessiva. Então, abrimos bolsões de recolhimento já no início de sofredores, de personas oníveis, de subníveis ou subpersonas e de consciências rebeldes. Para as consciências rebeldes, a gente abre um campo de contenção piramidal. Eu costumo já abrir todas essas estruturas antes, já deixo ali trabalhando os bolsões de recolhimento de consciências sofredoras e o campo de contenção piramidal para consciências rebeldes. Então, as equipes espirituais já vão encaminhando para esses bolsões. No campo de contenção piramidal, geralmente eu dou o comando para quando eles forem atraídos para esse campo de contenção, já adormecem. Trago um vórtice de vento solar que vai girando em alta velocidade, já vai passando, queimando as formas pensamento, forma sentimento, vírus, miasmas, lavas, bactérias astrais, artefatos deletérios, autocriados, etc. Então, o vento solar já vai ali girando, queimando, e a energia deletéria queimada já vai sendo drenada para outro vórtice que dá no centro da Terra. Então, já vai queimando, descendo para a Terra e transmutando essa energia. Então, deixo ali também o vento solar trabalhando. Essas três estruturas abertas, os bolsões de sofredores, o campo de contenção piramidal e o vento solar, ficam ali trabalhando já no início, aí eu começo a colher as percepções do médium. Por quê? Por que eu não colho primeiro? Porque essas três estruturas já vão aliviando os médiums de toda a densidade do campo do consulente. Já vai encaminhando os sofredores, já vai ficando mais leve para o médium. E já vai clareando também esse campo para a gente poder entender o que está acontecendo. Aí colhe as percepções do médium, de todos os médiums. Por quê? Porque assim eu vou montando um mapa da estrutura do que está acontecendo. Porque, por exemplo, se eu vou pedir a percepção de um médium e trabalhar em cima do que aquele médium percebeu, peço a percepção de outro médium. Talvez o que o outro médium sentiu estava ligado àquele primeiro. Aí eu perco uma informação. Se eu pego de todo mundo, eu vejo o que está ligado com o quê e já trabalho em cima. É claro que às vezes o médium que eu estou pegando uma percepção está tão desequilibrado por causa de uma consciência rebelde, por exemplo, ou da aproximação que está muito pesada, aí eu não vou continuar colhendo as percepções. Eu vou trabalhar naquele médio ali um pouco para aliviar e depois eu continuo colhendo percepções. Colheu todas as percepções, a gente começa a tratar os bolsões de memória mais densos, os obsessores que estão talvez ali do lado do médium querendo falar, querendo se aproximar. Geralmente os mentores trazem para ter esse choque anímico, que essa aproximação com o médium, essa incorporação, entre aspas, faz com que ele tenha esse choque energético que começa a trazer a consciência dele de volta, para ficar mais fácil aceitar o encaminhamento para tratamento. E aí a gente começa a utilizar os protocolos dentro de um bolsão de memória, por exemplo. A gente vai tratar os corpos astrais dos sofredores que vão estar deteriorados, né? Dependendo do que eles sofreram ali naquela memória,
naquela linha de tempo, eles vão estar sofrendo com feridas, com cortes. Dependendo do que aconteceu, a gente faz esse tratamento nesse corpo astral, trazendo uma forma mais natural para ele, mais confortável. A gente plasma roupas novas, plasma um banho, talvez, deixa eles numa forma que eles se sintam melhor, mais humanizados. E assim já fica mais fácil para trabalhar o mental, despolarizando memórias negativas, polarizando memórias positivas e encaminhando a tratamento de consciência no hospital que vai estar amparando no momento. Quando tiver um rebelde no, no bolsão de memória de uma linha de tempo, se o rebelde tiver muito rebelde, a gente capsula o rebelde, né? Faz um campo de contenção ou atrai ele para o campo de contenção, acalma ele. Então a gente pode induzir, sugestionar a essa consciência que está sendo aplicada uma medicação calmante, que ele vai adormecer ou que ele vai acalmar. Aí a gente pode conversar, talvez, para entender melhor o processo dele, poder ajudar de uma forma mais consciente. Se não conseguir conversar, se não conseguir acalmar, porque tem muitos estão tão presos nessa memória que não conseguem ser sugestionados. Aí a gente só encapsula nesse campo de contenção e pede às equipes para encaminhar. Quando esse rebelde é um rebelde a nível de feiticeiro, de mago negro, a gente precisa de um pouco mais de energia e de força mental para poder dominar. Então a gente usa a inversão de spins de energia dos elétrons. Ou a gente pode também estar utilizando a antimatéria para desintegrar algo ali, para desintegrar aquela energia intensa e dominadora. Então é só o operador dar o comando invertendo os spins em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com uma voz firme e segura. Então, continuando o tratamento ali naquele bolsão de memória de alguma linha de tempo, a gente tratou os sofredores, a gente encapsulou o rebelde, ou a gente conversou com esse rebelde, acalmou e encaminhou a tratamento. A gente pede às equipes de elementais para transmutar aquele local do bolsão de memória para estar dando uma aliviada naquela frequência, né? Pedindo elementais da água, criando talvez uma chuva crística, elementais do fogo, queimando energia deletéria, resquícios de energia deletéria, trazendo elementais da terra com perfumes, flores, com verde, elementais do ar, também aliviando ali os mentais das consciências envolvidas. Então, eles fazem toda a transmutação do local, do bolsão. Aí, finalmente, a gente fecha a frequência desse bolsão, dando o comando, apagando os rastros, endereço e assinatura energética de todos os médiuns. É claro que isso é um protocolo geral, porque vai depender do bolsão, vai ter mais coisa a ser feita, vai da intuição do médium que ele vai receber também, e muitas vezes, a maioria das vezes, o que a gente está comandando aqui não é exatamente o que está sendo feito do outro lado. Nem todo médium vai estar numa frequência a captar todo o tratamento que está acontecendo, nem mesmo o operador. Então, pode ser que a gente está dando comando aqui, mas não é um comando inútil, que esses pulsos energéticos vão estar sendo usados a fazer o tratamento específico do outro lado, que talvez a gente ainda nem tenha entendimento. Continuando no protocolo, pode ser que tenha que revogar acordos, contratos e pactos, dependendo se é um bolsão de magia, de feitiçaria, de bruxaria. Então, revoga todos esses acordos, contratos e pactos. A gente pode sugestionar, trazendo ali uma equipe de negociação para poder levar o acordo, o contrato a ser assinado e desfeito por ambas as partes. Então, ali vai depender das percepções que os médiuns estão tendo e, de acordo com as percepções, o operador vai revogando e tudo isso. Pedi também às equipes de cientistas do astral para retirar, desativar chips, implantes de memória, artefatos deletérios, aparelhos, né, mesmo. Então,
deixar o encargo dos cientistas do astral na retirada desses artefatos. Pode ser que seja necessário visitar a casa do consulente para fazer uma limpeza. O operador pode estar pedindo o endereço da casa para os médiuns serem deslocados até lá. Aí ele colhe as percepções do que tem na casa e ele vai dar o comando da limpeza, de acordo com o que ele achar necessário, elementais, vento solar, e depois dele fazer toda essa limpeza, ele fecha e sela qualquer portal que tiver nessa casa. Traz os médiuns de volta, apaga rastros, endereço e assinatura energética. E continuando a parte obsessiva, tem a parte individual, que é trabalhar, né, liberar todos os ancestrais e suas memórias, porque um bolsão de memória de um nível ou persona do consulente pode estar ligada a outros ancestrais, a outros bolsões ancestrais. Então, trabalhando o primeiro e liberando os seguintes, já libera tudo, né? Numa apometria quântica, vamos dizer assim, pegando tudo de uma vez. Pode-se utilizar também a reprogramação de DNA ancestral, é só o operador dar o comando dessa reprogramação, liberando toda essa carga ancestral complementar ali pela reprogramação do DNA. Se o consulente ainda estiver muito conectado a toda essa memória ancestral, pode-se utilizar da técnica da pérola dourada, que é criar uma pérola dourada de energia dourada no cardíaco do consulente e conduzindo ele, sugestionando ele a imaginar essa bola de energia dourada no seu coração e que essa bola vai crescer e se expandir e vai explodir, destruindo ou criando algo, dependendo da necessidade, destruindo algum sentimento, criando algum outro sentimento. Aí vai depender do operador e da sua intuição de conduzir alguma técnica ali junto com o consulente, sugestionando para que ele libere o restante. Na parte individual, a gente trabalha também as polaridades, né? A polaridade yin, yang, masculino, feminino. Então, a gente geralmente usa o hemicorpo direito, o ligado ao pai, ao masculino, e o hemicorpo esquerdo ligado à mãe, ao feminino. Então, ali, dependendo do problema do consulente, a gente faz essa limpeza desse hemicorpo, equilibrando as polaridades nos corpos sutis do consulente, fazendo limpeza de cordão energético com toda a polaridade feminina, por exemplo, se tiver alguma ancestralidade feminina interferindo ali no caminho do consulente, a gente faz limpeza de cordão, por exemplo, com a mãe, com a avó ou com os ancestrais que estiverem carregando esses nós de tensão emocional que está ali refletindo nessa polaridade feminina do consulente. Ou masculina, vai dependendo do caso, limpando o cordão energético com o pai, com os ancestrais masculinos, trazendo essa consciência das polaridades e o seu equilíbrio nos corpos do consulente. Essa parte entrou na parte obsessiva porque muitas vezes quando a gente está ali limpando o cordão com a mãe, com o pai, aí surge algum nível, algum subnível envolvido em alguma memória do passado que precisa ser trabalhado também. O áudio já ficou bastante grande, então a gente continua no próximo vídeo falando sobre a pneumiatria, que é a conversa que a gente vai ter com a consciência, que pode acontecer durante todo esse tratamento da parte obsessiva.